pessoal, tudo bem? Como vai? Eu me chamo Roberta Campos, eu sou professora de História formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje a gente vai apresentar uma aula sobre a história do município de Queimados. Esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele envolve a história de todos os municípios da Baixada Fluminense. Eu também apresento outras aulas, como a história da cidade de Itaguaí, do município de Seropédica. E, bom, espero que vocês aproveitem a nossa aula, que a gente consiga aprender bastante. Bom, aqui a primeira parte da nossa aula, ela é referente ao título da cidade, né, à nomenclatura da cidade, né, o município de Queimados. Que bom, pelo nome, né, já é uma aula, né? Só a problematização do nome do nosso município já é uma aula, né? Por que a cidade se chama Queimados? Esse debate já é um debate antigo, né? E eu imagino que os professores de história costumam levar esse tema para a sala de aula, né? Então a gente decidiu começar por esse tema, né? Por essa questão. E aí, bom, assim, primeiramente dizer que existem muitas versões sobre esse nome, né? No interior da cidade, ela é difundida tanto por meios institucionais como pela própria população, né? De onde vem esse título, né? De onde vem esse nome, né, da cidade. E bom, então a gente foi fazer um percurso, né, de entender as versões que existem sobre o nome de Queimados e qual delas é a que parece mais coerente, né, do ponto de vista historiográfico, né? E aí, bom, os queimadenses construíram memórias próprias sobre a história da cidade e sobre o significado de seu nome. As narrativas estão no imaginário popular, nas redes sociais e são transmitidas até por órgãos públicos. A hipótese, aí já entro na primeira hipótese, né? Na verdade, eu levanto as 4 hipóteses, né? A gente vai considerar como hipóteses porque a gente pretende desconstruir algumas delas, né? Afastar algumas, né? Pela perspectiva do historiador, da historiadora, e tentar, né, trazer à tona aí a versão, digamos assim, né, que é mais crível, né, do ponto de vista da historiografia, né? Que, enfim, é uma ciência que busca a objetividade histórica, né? A primeira hipótese, né, que é a mais famosa, né, é a hipótese de que o imperador Dom Pedro II tenha nomeado o território em 1858 após observar queimadas nos morros dos arredores na ocasião da inauguração da estrada de trem Otoni. A fazenda de nome São João de Queimados aparece em jornais e documentos de litígio de terras desde o início do século XIX. Então essa é a primeira hipótese que a gente consegue desmantelar a partir do olhar historiográfico, né, que é a hipótese do imperador. Na verdade, essa hipótese ela existe no sentido de dar uma nobreza, né, para o nome de Queimados, né? E na verdade essa é a primeira que a gente vem desconstruir, né, porque já desde a década de 1810, da década de 1820, existe uma fazenda de nome São João de Queimados, né, que aparece em vários documentos de litígio de terra, né, de disputa de terras. Né, e já existem dissertações e teses baseadas, né, na história da fazenda de São João de Queimados. Né? Ao longo do nosso estudo, a gente vai citar, inclusive, essas teses e dissertações aqui na nossa apresentação da história do município de Queimados. A segunda hipótese, né, que é a hipótese dos imigrantes chineses, essa foi uma das hipóteses mais complexas da gente desvendar, né? Inclusive, ao longo de toda essa aula, eu vou apontar as lacunas historiográficas, né, e o tipo de pesquisas que ainda precisam ser desenvolvidas para entender melhor, né, os processos sociais e históricos da nossa cidade. E a questão dos chineses é uma delas. Né? Quando a gente chegar lá no século XIX e for falar sobre a construção da ferrovia, eu vou abordar um pouco melhor esse assunto. A hipótese dos imigrantes chineses, chamados de Xins, pelo estereótipo da época, vulnerabilizados por surtos e epidemias quando participavam da construção da estrada de ferro como trabalhadores e, por fim, tiveram seus corpos queimados, também posterior à datação da fazenda. Né? Então, a construção da ferrovia também é da década de 1850, na verdade, e, mais uma vez, a fazenda São João de Queimados,
ela tem os seus registros em 1810, 1820, tá certo? Nessas décadas, seus primeiros registros, né? Encontrados até o momento. E, bom, de fato, né, a gente constatou, através do estudo da historiografia, que a construção da ferrovia aqui no nosso território, ela foi permeada por diversos conflitos e situações difíceis relacionadas à questão sanitária, né, à questão da proliferação de doenças, né, mas no slide mais à frente a gente vai abordar esse tema dos chineses um pouquinho melhor. Inclusive, né, na história do município de Japeri, esse tema também vai ser recordado novamente, tá certo? A terceira hipótese, né, a hipótese de que pessoas vitimadas pela hanseníase, pejorativamente conhecida como lepra, tiveram seus corpos queimados. E aí, bom, essa hipótese também foi uma hipótese complexa de ser investigada, né? E aí, continuando a leitura aqui do texto, né, do slide, né, a existência da estrada do Lazareto elevou esta hipótese. Acreditou-se automaticamente na existência de um lazareto ou leprosário na região. Mas não há, até o momento, indício documental algum. Não há menção a lazareto, leprosário, sociedade filantrópica ou colônia na região, nos almanaques Laemer, por exemplo. Né? Então, essa foi a pesquisa que a gente conseguiu efetivar. Né? A gente foi até os almanaques Laemer, né, que é uma fonte muito importante para o final do século XIX e início do século XX, né, que enfim, vai ter ali, né, o nome de diversos fazendeiros, diversas fazendas, de diversos negócios, né, de diversas instituições. Então, a gente recorreu a essa fonte, né, e não há ali nenhuma menção a qualquer tipo de centro para tratamento de pessoas com hanseníase na região de Queimados, né? E o almanaque ele vai mencionar os outros territórios no Rio de Janeiro em que havia, né, espaço para tratamento, né, ou isolamento, né, como era o caso no processo ali inicial, né, Colônia e Império, por exemplo, né, das pessoas com hanseníase. Né? E aí, assim, se eu não me engano, um dos maiores centros aqui próximo a gente era na Ilha Grande, então, assim, você não tem relato, né, no nosso texto original, porque essa aula ela também é acompanhada de um texto original, de um livro que a gente vai publicar, não é mesmo? Né, lá esse texto está muito mais elaborado e vocês vão poder ver, então, né, eu coloquei numa nota, né, quais eram os locais de tratamento para hanseníase no Rio de Janeiro, e o território de Queimados não está incluso. Porém, não é possível a gente excluir, né, a possibilidade de pessoas com hanseníase terem sido queimadas na cidade. Eu não encontrei relatos disso, por isso eu falei, novas pesquisas precisam se debruçar, precisam pesquisar a respeito disso, né? Porém, né, arqueólogos, por exemplo, vão defender que a Estrada do Lazareto leva esse nome em homenagem a uma santa, e não homenagem a um espaço institucional de cuidado a pessoas com hanseníase, tá certo? Inclusive, né, a construção de tijolos vazados, que geralmente é associada a esse possível lazareto, né, na verdade isso, né, também constatamos através de estudos historiográficos e arqueológicos, que era um galpão de laranja não concluído, né? Então, também não é ruínas do lazareto, tá certo? Essa hipótese também a gente consegue afastar, tá ok? Então, um detalhe que é preciso ser mencionado é que as pessoas que sofrem com hanseníase, né, período colonial, imperial, início do século XX, né, sofreram diversas privações no que tange os direitos humanos, tá certo, gente? Então, né, pessoas com hanseníase foram isoladas de suas famílias, seus filhos foram retirados pelo Estado, né, em diversos contextos. Por isso que eu coloquei ali, lazareto, leprosário, sociedade filantrópica ou colônia. As sociedades filantrópicas é a forma de cuidado que vai se desenvolver no início do século XX, ali na Primeira República, e as colônias já é uma política pública de Estado do governo Vargas. E, de fato, é a política pública mais elaborada e racionalizada nesse processo, mas ainda assim, também com diversas denúncias e problemas em relação aos direitos humanos, né? Assim, para vocês terem uma ideia, existe hoje uma sociedade, né, relacionada aos direitos humanos da pessoa com hanseníase no Brasil, né? Existem grupos organizados hoje, né, que buscam reparações do Estado por conta dessas violências que foram realizadas ao longo de todo esse tempo. Né? E assim, é muito comum relatos, né, de filhos, né, que foram retirados dos seus pais, que eram, né, tinham a hanseníase, né,
dessas pessoas com deficiência com hanseníase, né? E essas pessoas terminaram, por exemplo, em situação de rua. Então, assim, a questão da hanseníase, ela é um problema, né? Uma questão histórica, investigada, né? Por antropólogos, historiadores, né? Que é muito delicada. Então, a gente foi um pouco nesse rastro, né? E conseguiu meio que, a partir aí do Almanac da Laemmert, identificar de que não havia uma instituição. Porém, pessoas com hanseníase, muitas vezes, né? Ficavam isoladas dentro da sua própria residência e, por fim, quando morriam, tinham seus corpos queimados, ou seja, algo totalmente fora da institucionalidade, né, e que a documentação historiográfica dificilmente vai conseguir captar, não é verdade? Né? Então, assim, mas, mais uma vez, a Fazenda de São João dos Queimados é de 1810 a 1820. Deixa eu chegar no último ponto para a gente poder coroar, então, esse debate, né? A última hipótese, a violência escravista contra insurretos, também é associada à origem desse nome. Mais uma vez, a gente fez uma pesquisa, né? A nossa pesquisa ela transcorreu ao longo de 2 anos. Né? A gente fez pesquisa, sobretudo pesquisas online, né? Em fundos públicos, né? Em busca dessas passagens, né? Dessas versões sobre a história de Queimados, né? E a gente também não encontrou documentos relacionados à queima de corpos de pessoas escravizadas em luta, né? Pessoas que estavam em processos de resistência contra os seus senhores. Porém, eu, enquanto historiadora, acho que esse tipo de hipótese também não pode ser totalmente descartada, não é verdade, gente? Porque a gente tem, hoje, informação suficiente para compreender o grau de violência que foi o processo escravista no nosso país. Né? Então, assim, por mais que as fontes não captem, ou a gente não tem encontrado até esse momento, não é verdade? Porque, enquanto uma ciência, a história está sempre em busca, né, dessa verdade mais próxima a respeito do passado, não é verdade? Então, assim, o que a gente conseguiu limitar a respeito desse debate, a gente foi tentando limitar. Porém, pesquisas precisam se debruçar sobre isso com maior interesse, com maior... Né? Afinal, a gente pegou aqui da pré-história aos dias de hoje, não é verdade? E eu ainda comecei por essa questão da nomenclatura da cidade, né? Então, assim, reforçar, né, mais uma vez que a história da Baixada Fluminense não está sendo construída, né? Não é de hoje e não vai acabar hoje, não é verdade? A gente vai continuar fazendo pesquisas historiográficas para compreender, né, o território que a gente vive. E assim, bom, pode parecer preciosismo para algumas pessoas, não é verdade? Né, dizer que o nome da cidade não advém do imperador, ou não advém dos chineses, ou não advém das pessoas com hanseníase, né? Mas advém da própria fazenda, né? E aí, bom, o nome da cidade advém da fazenda, mas por que a fazenda chamava-se São João de Queimados, a gente não conseguiu resgatar. Né? Então, assim, por que a cidade se chama Queimados? Por causa da fazenda. Mas por que a fazenda se chama Queimados? Estamos esperando a historiografia que vai construir esse conhecimento, né, de uma forma cada vez mais nítida, tá certo? E assim, eu acho que é um debate interessante para se levar para a sala de aula, né, para as nossas escolas municipais, públicas e privadas, né, de Queimados, porque através disso a gente consegue mostrar como funciona o trabalho do historiador, da historiadora. Né? A gente vai buscando aí informações que vão delimitando a compreensão desse objeto. Então, somente a questão do porquê a nossa cidade se chama de Queimados, né, já é uma forma muito interessante da gente falar do ofício do historiador e da gente ir explicando, sobretudo, né, a história da nossa cidade, do nosso município, né, aí nesse período colonial, imperial e do início da República, né, e tal. Bom, só terminando esse ponto, né, a última hipótese, a violência escravista contra insurretos, também é associada à origem desse nome. De qualquer modo, permanece a questão do porquê a fazenda de São João de Queimados, pertencente ao capitão João Pereira Ramos, desde 1815, foi batizada com esse nome. Nesse sentido, a dúvida deve continuar quanto à origem do nome da fazenda e não da cidade, não por preciosismo, mas por delimitação do objeto e pela crítica historiográfica.
O texto, gente, que vai acompanhar, né, essa aula, ele é um texto, né, bem simples. Inclusive, por exemplo, em turmas de ensino médio, se vocês quiserem reproduzir esse texto com as turmas, né, fazer uma atividade, um teste, uma interpretação de texto, eu acho que vai ser muito bem-vinda, assim, né, justamente para a gente compreender como que a historiador trabalha, tá ok? E aí, bom, só para concluir, o que eu acho importante também, e aí eu cito, né, a memória coletiva do Rob Watts, né, que é um autor, ele vai dizer o seguinte: todas essas versões sobre o nome da nossa cidade, elas surgem numa comunidade afetiva, e aí esse conceito é dele, né? É a própria curiosidade humana em exercício, né? As pessoas estão por si mesmas buscando formas de explicar o nome da cidade, não é verdade? Sem a objetividade do historiador, né? Então, tem aí também uma questão, né, da memória social, uma questão do historiador que habita em todos nós, não é verdade? De tentar entender, né, por que esse território é denominado dessa maneira, né? Então, essas ficções históricas, essas especulações, né, elas estão se desenvolvendo num espaço de pessoas que têm muito carinho por esse território, né? Então, é natural que isso aconteça, é natural que as pessoas tenham essas percepções, né, essas opiniões, essas versões, enfim, o que eu chamei aqui de ficções históricas e especulações, né? Antes eu mencionei como hipóteses, né? E então é isso, assim, espero que vocês tenham boas aulas lá no início do ano, né, a respeito do ofício do historiador e do nome da nossa cidade. Avançando, né, a gente chega então no processo aí da pré-história, a Guerra Guanabarina e os povos Tupinambá. E aí, bom, gente, os estudos dos arqueólogos, né, a respeito do nosso território, porque, bom, a gente não vai começar a história da cidade pela emancipação, né? Na verdade, a emancipação é o fim, né, dessa história social que a gente elabora sobre o município de Queimados, né? Então, a gente busca fazer aqui uma história muito mais territorial, né, do que é hoje o espaço de Queimados, né? E por que a gente fez essa opção, né? Porque a gente compreende que em sala de aula os nossos alunos, eles estão muito curiosos a respeito de processos de identidade, a respeito de quem vivia aqui antes de mim, né? A respeito de que outros grupos sociais habitaram, né, esse território, né? Como que essa cidade se formou pelas mãos humanas dos meus antepassados, né? Então eu acho que a nossa cidade, ela vai ter, o nosso município, ele vai ter um boom ali nos processos relacionados ao século XX. Porém, os grupos que habitavam o território antes também são de curiosidade dos nossos estudantes, né? De justamente quem passou por aqui, não é verdade? Então, por isso a gente também fez questão de ir lá na arqueologia, né? Os historiadores, eles conhecem pouquíssimo da arqueologia brasileira, né? Assim, o que é uma crítica, de verdade, isso é uma crítica, né? A gente precisa conhecer mais, né? Assim, enquanto países europeus, africanos, têm consolidado pesquisas arqueológicas, têm uma compreensão dos seus ancestrais, né? Muito mais palpável do que a gente, né? A gente não entende a nossa arqueologia, ou, né, como o professor Paulo Seda chama, a história antiga do Brasil, né? Porque a gente não deve também se pautar apenas pelo marco da escrita, não é verdade? Né? Desde a escola dos análises, os historiadores já não usam apenas a escrita como fonte, não é mesmo? Então, eu acho que é um convite, inclusive, né? Nós temos um 6º ano em que é necessário, né, falar sobre arqueologia, falar sobre os povos originários, né? E aí, assim, isso é tão importante quanto a gente eliminar o racismo e o preconceito em torno das populações indígenas do nosso país, né? Então, eu acredito que trazer esse tema da arqueologia, o tema da história indígena, é fundamental, né? Porque a gente hoje tem consciência, né, que são os povos indígenas que são os protetores da floresta, não é mesmo? Que é a existência deles que tem garantido a Amazônia em pé, né? Então é muito importante que a gente comece a superar, né, esses preconceitos, esses racismos, e a gente só vai superar isso conforme a gente for abraçando a arqueologia e a história indígena, né? Porque a gente também tem civilizações aí para serem ensinadas em sala de aula, tá certo? Então,
É por isso que nas minhas 3 aulas, Itaguaí, Queimadas e Seropédica, eu fiz questão de retomar lá desde a arqueologia, tá certo? Pensando principalmente aí nos professores que estão no 6º ano, porque eu trabalho com 6º ano e eu sei a tarefa que é um 6º ano, não é verdade? Para os arqueólogos, né, eu não vou me lembrar aqui do nome de todos os autores, né, alguns eu cheguei a colocar nos slides, outros eu acabei não colocando, mas no texto original tem a referência dos autores, né? Eu agora não vou me lembrar do sobrenome, por exemplo, mas eu acho que é Marcelo, mas enfim, está lá no texto original, né, que vai mencionar, né, que a arqueologia de Queimadas é uma das menos conhecidas da Baixada, né? Ou seja, né, teve pouquíssima atenção, né, inclusive das autoridades, na verdade, porque estabelecer um sítio arqueológico para pesquisa científica depende dos interesses políticos, na verdade, da nossa municipalidade, né, do governo do estado, do governo federal, não é mesmo? Né? Então, compreender a importância da arqueologia no nosso Brasil passa por muitas questões, inclusive questões políticas, né? E bom, o sítio que nós temos e que nós conseguimos, então, né, ter acesso, né, assim, se eu não me engano, também foi uma pesquisa do Instituto Arqueológico Brasileiro, que é o sítio Campo Alegre, né, que está registrado no IFAM como RJLP 44. Né, ele foi destruído pela extração de areia, né, esse sítio já não está preservado para uma visitação, por exemplo, né, ele foi destruído, mas, enfim, foi recolhido o material em péssimas condições, né, com muita dificuldade pelos arqueólogos, mas, enfim, tivemos acesso a esse material arqueológico, né. Só um pequeno parênteses, né? A extração de areia é a maior ameaça a sítios arqueológicos aqui no nosso território, tá, gente? Assim, tanto, por exemplo, os sambaquis, que não é o caso de Queimados por enquanto, né? E aí, mais uma vez, os limites da ciência até este momento, né? Até este momento, os povos mais antigos que ocuparam o território de Queimados, de que se tem notícia, são os povos Tupinambá. Tá, ok? De origem tupi-guarani, né, do tronco linguístico tupi-guarani. E aí, bom, apresentou urnas funerárias distribuídas ao redor de uma parte central. O material que foi recuperado em condições adversas é considerado tupi-guarani. Estava localizado a 1 quilômetro de um córrego e a 3 quilômetros do Rio dos Poços. Gente, as urnas Tupinambá, né, elas são os camucim ou igaçaba, né, que são justamente aqueles vasos de cerâmica, né, que são semelhantes a vasos de plantas grandes, né, que a gente, né, utiliza hoje em dia no nosso cotidiano, né, feitos de cerâmica. Né, a cerâmica, ela era um material desenvolvido pelas mulheres indígenas, né, a gente sabe disso porque essas cerâmicas têm digitais, marcas de unha, né, os arqueólogos têm um trabalho muito interessante, né, a partir dos desenhos que elas realizavam, eles conseguem saber, né, a que tronco linguístico, até que grupo étnico, né, gente? Então, assim, é uma ciência que a gente tem que valorizar também, né? Enquanto historiadores, sobretudo, não é mesmo? Os Tupinambá, de origem tupi-guarani, possuem subdivisões étnicas determinadas por seus processos familiares, sociais e históricos. Isso é muito importante, gente. Assim como a gente desconhece a arqueologia, a gente também desconhece a história indígena, né? E, assim, os povos de origem tupi-guarani, né, sobretudo os Tupinambá, que eram povos guerreiros, que eram povos de vingança, né, eles tinham subdivisões, e essas divisões, elas podiam ser familiares ou por conflitos, né? Então, assim, essas divisões eram por processos históricos internos às comunidades indígenas e antes da chegada dos povos europeus, né? Então, você tinha aí já uma estrutura política precedente à chegada dos europeus, né? E que, chegando aqui, o professor João Monteiro, que tem uma pesquisa importantíssima sobre os povos indígenas de São Paulo, ele vai dizer que os portugueses, os franceses, né, foram logo tomando posição nessas guerras intertupis, né, vamos dizer assim. Né, foram tomando ali a posição que eles queriam e incentivando muitas delas, né? Hoje a gente sabe que esse mesmo tipo de atitude colonial também aconteceu em África, né, em outros territórios da América, tá certo? Né? Então, assim, as guerras precedentes, elas são incentivadas e estimuladas por interesses externos, tá certo?
E aí, bom, coloquei aqui alguns exemplos, né, dessas subdivisões dos Tupinambá, né, Tupiniquim, Temiminó, Tamoio e etc. Sendo que Tamoio é um grupo político, não necessariamente um grupo étnico, né? Então, assim, com um convite a que a gente possa mergulhar também na história indígena, tá certo? E, bom, eles ocupavam toda a margem das baías, tanto a Baía de Guanabara como a Baía de Sepitiba, né, com diversas aldeias espalhadas pelos rios Meriti, Sarapuí, Iguaçu e Guandu. Então, temos aí os primeiros habitantes do nosso território, né, os povos de origem tupi, os povos, sobretudo, possivelmente, tupinambá, né, assim, os relatos de viajantes do século XVI dão conta de uma população tupinambá, né, nas regiões de Baixada, nas regiões litorâneas, né, apenas na Serra que você já vai ter outros grupamentos, né, mas nas regiões aqui próximo ao Rio de Janeiro e na nossa Baixada a gente vai ter uma certa concordância entre os pesquisadores de que eram, sim, povos tupinambá, né, e que são derrotados no período, né, ali no primeiro século da colonização, né, a famosíssima Confederação dos Tamoios, na verdade, porque muitos desses grupamentos tupinambá aderiram à Confederação dos Tamoios, né, aderiram ao lado francês e foram derrotados por portugueses e tupiniquim, porque a realidade é essa, né? Franceses se aliaram a um grupo, portugueses se aliaram a outro e ambos entraram em guerra, né, pela disputa desse território aqui que é, né, o Rio de Janeiro e as suas cercanias, tá ok? E aí, bom, eu até coloquei aqui, né, a história da ocupação colonial do recôncavo da Guanabara está relacionada à história de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Gente, esse assunto também é necessário que você faça pesquisas, né, sobre a Baixada Fluminense no século XVI, sobre os povos indígenas originários desses territórios, sobre a conquista da Baía de Sepitiba, né? Todas essas pesquisas ainda estão por serem feitas, né? Assim, então, mais uma vez, apontar aí as lacunas para que, né, o professor saia da sala de aula, volte para a academia, né, com coragem e determinação de escavar o que a gente ainda não escavou, tá certo? Vejamos, que viviam nas cercanias da Guanabara faziam escambo com os franceses desde os primeiros contatos. E aí, né, se dá esse primeiro alinhamento ao lado dos franceses, né, acreditamos, né, dos povos aqui do nosso território. Já os portugueses se aliaram a uma fração tupinambá, olha aí, eu coloquei entre aspas, né, frações, né, como uma forma de demarcar essas divisões interétnicas, tá certo? Interaldeias, ok? Os Temiminó, que viviam na Ilha do Governador, né, que é justamente, né, a partir dali que os portugueses conseguem, né, vencer Uruçumirim, né, que é essa batalha de 1567 que define a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Tá ok, gente? É considerado o marco de fundação do Rio de Janeiro. Os tupiniquim advindos da Bahia, do Espírito Santo e de São Vicente, que já eram aliados dos portugueses nesses territórios, também engrossaram as fileiras, ou seja, como eu disse, né, foram dois grupos em disputa, né, franceses e tamoios, tupiniquim e portugueses, tá certo? Essa história ela é muito bem narrada e contada pela professora Maria Regina Celestino de Almeida no livro Metamorfoses Indígenas, tá certo, gente? A maior referência para esse assunto é a professora Maria Regina. Vejamos, primeiros contatos, Batalha de Uruçumirim, sim, advindos do Espírito Santo e de São Vicente, que já eram aliados dos portugueses, também engrossaram as fileiras. Assim, a Batalha de Canoas, como ela é conhecida, né, a Batalha de Uruçumirim, na Guanabara, teve seu desfecho com a derrota franco-tamoia. Acredita-se, portanto, que os tupinambá da região que nos interessa tenham se somado à chamada Confederação dos Tamoios. Gente, essa é uma suposição, né, e assim, mas que parece bastante crível nesse momento, né? Porém, vou fazer ressalvas, tá? Acredita-se, portanto, que os tupinambá da região que nos interessa tenham se somado à chamada Confederação dos Tamoios. Uma coalizão tupinambá que se estendeu de Cabo Frio a São Vicente em guerra contra os portugueses e seus tradicionais inimigos, os Temiminó e Tupiniquim. Né? Então, além, né, dos Tupiniquim, os Temiminó também se aliaram aos portugueses para derrotar a Confederação Tamoia, né?
E aí, bom, avançando um pouco, né, porque no texto eu consigo explicar isso melhor, né, gente? A fundação do Rio de Janeiro não necessariamente significou a morte e a derrota de todos os tamoios que viviam nesse território, né? Esses povos, obviamente, migraram, né, fugiram ou, enfim, se debandaram para dentro dos chamados sertões, as florestas. Outros permaneceram ali, provavelmente incomodando bastante a vida dos primeiros senhores de engenho, né? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar, tá certo? E aí as pesquisas precisam buscar isso, né? Assim, com toda a dificuldade que é uma pesquisa sobre o século XVI, tá certo? E aí, bom, já chegando então nas primeiras 6 Marias doadas na região, que só se dá após 1567, né, que aí sim começa a ocupação portuguesa, né, a invasão portuguesa, né, desse território, né. Cristóvão Monteiro, né, é um destacado conquistador português, representante da primeira elite de São Vicente. São Vicente é um território que hoje, né, São Paulo, tá, gente? Região de São Paulo. E do Rio de Janeiro, que lutou Uruçu-Mirim, inclusive. Foi agraciado com várias 6 Marias ao longo dos anos. Gente, Cristóvão Monteiro foi um do que abocanhou nosso território, assim, Zona Oeste, Baixada, tá? E vários territórios também na região central do Rio de Janeiro. Vou citar aqui: Carioca, Gávea, Campo Grande, Guaratiba, Sepitiba, Santa Cruz, Rio Guandu e Rio Iguaçu. É porque parece bem pequenininho para mim, por isso que eu estou tendo uma dificuldade aqui de fazer a leitura. Iguaçu, abocanhando uma fatia de terras considerável no Rio de Janeiro durante o século XVI. Né? E aí, além dele, outros também no nosso território abocanharam, viu, gente? Não temos detalhes da conquista e da colonização sobre os Tupinambá que viviam na atual Baixada Fluminense, faltando estudos mais detidos sobre esse assunto. Os escassos relatos dão conta de incursões comandadas pelos primeiros governadores contra as aldeias tamoias do Recôncavo. E aí, essa é uma informação do geógrafo Maurício de Almeida Abreu, que é o geógrafo mais historiador, assim, que eu conheço, do que eu já li, né? Que também é um estudo clássico, sensacional, importantíssimo. E aí, na imagem, eu trouxe o Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo. Então, assim, só para recapitular, caso não tenha ficado expresso, caso não tenha sido compreendido ainda, né, o tronco linguístico tupi-guarani tem muitas subdivisões, né, entre elas os povos tupinambá, né, que viviam muito no litoral brasileiro, espalhados por diversas partes do nosso litoral. Né, e entre os Tupinambá, suas subdivisões múltiplas de grupos que, inclusive, viviam em guerra entre si, né, os quais a chegada dos europeus intensificou esses conflitos, difundiu em situações em que não existiam, enfim, né, com o intuito justamente, né, de produzir mão de obra submissa, né, escravidão indígena, que foi uma forma muito comum também no território do Planalto Paulista. Né, aqui no Rio de Janeiro teve certas restrições, né, mas a historiografia também está buscando compreender como que isso se dá. Né? Mais uma vez, a ciência ela é uma busca, né, ela não tem um ponto final, ela está em processo de construção. Né? E aí, bom, são as interpretações que a gente conseguiu extrair. E aí, mais uma vez, recomendar que façam a leitura do nosso texto, que está bem melhor do que essa apresentação, tá, gente? Avançando, né, a gente entra, então, na parte colonial do território, né, e a gente acredita que o território atual de Queimados, né, ele pertencia a um território, né, Marapicu, né, somente lá no século XX, se eu não me engano, que há essa modificação, né, acho que na década de 1910, 1920, que o território de Queimados suplanta Marapicu em tamanho e importância, né? Mas no período colonial, o Marapicu que era o centro de poder aqui territorial, né? De domínio dos senhores, tá? Né? Dos maiores donos de escravizados aqui do território. Então, a gente se concentrou na análise, né? E acho que algumas paginazinhas a respeito de Marapicu, né? Que foi primeiro uma fazenda, um engenho, tornou-se uma freguesia e depois um morgado, né, que é um tipo de propriedade acoplada, vamos dizer assim, né? Além dessas terras de Marapicu,
né, os donos tinham outras terras no Rio de Janeiro, tinham navios importantes, né, de comércio internacional. Então, o morgado ele acopla tanto propriedades de terra como o navio, né, uma sumaca, se eu não me engano, como era chamada na época esse tipo de embarcação, que era, né, pertencia ao morgado de Marapicu também. E aí, bom, os outros dois, né, as outras pessoas os outros, né, sesmeiros, né, porque no Brasil os sesmeiros é o que recebiam, né, as sesmarias, né, e não os que doavam. Né, os sesmeiros, doação de sesmarias nas margens do rio Marapicu, a Garcia Aires e Baltazar da Costa, já no final do século XVI, né, um pouco mais afastado, né, em relação à doação de sesmarias de Cristóvão Monteiro, tá certo? Né, lá na década de 1590, né, a gente buscou informações sobre os dois, né, Garcia Aires e Baltazar da Costa, e a gente não foi possível encontrar, né? Até o final dessa aula vocês vão ver a quantidade de coisas que a gente tentou dar conta nessa pesquisa e, infelizmente, lacunas vão permanecer e sem sofrimento, gente. A história é construída a muitas mãos, tá certo? Vejamos. A Sesmaria de Garcia Aires deu origem ao engenho do Ipiranga, ou Piranga, ao engenho do Cabuçu e à fazenda Marapicu, que é considerado o primeiro núcleo de povoamento colonial na região. Marapicu foi a propriedade senhorial mais importante do período colonial nessa região, por ter pertencido a famílias poderosas. Que famílias foram essas? Primeiro, os Vasques e Vasquianes, que também foram primeiros conquistadores lá ao lado de Cristóvão Monteiro, tá certo? Então, esses são os primeiros figurões, vamos dizer assim, né, nesses termos, tá? Outros, Inácio de Madureira, Marquês de Fontes, ou Abrantes, ou Fontes, porque vai aparecer com essas diferenças, né, na documentação. E, por último, os Azeredo Coutinho. E os Azeredo Coutinho são justamente a família que mais desenvolveu o território, assim, né, que mais viveu historicamente, né, nesse território, e, enfim, é a partir deles, né? Esses serão, então, os grandes senhores, né, de escravizados do território. Enfim, os outros também tiveram, né, os seus números de escravizados, mas os Azeredo Coutinho, eles chegam num ápice, vamos dizer assim, né? Inclusive, os descendentes se tornam amigos pessoais, né, da família real lá no século XIX. Eu vou chegar nessa parte, tá ok? Bom, como eu havia falado lá no início, pesquisas de mestrado e doutorado realizadas principalmente na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, né, orientação de diversos professores, principalmente o professor Roberto Guedes, né, desenvolveram pesquisas sobre, né, esse território, né, Marapicu e os seus, né, as transmissões, né, como que uma elite senhorial conseguiu construir uma fortuna num território rural do Rio de Janeiro, no Recôncavo da Guanabara, tá certo? Então, assim, tem uma exemplaridade aí no caso de Marapicu, né? Porque justamente vai mostrar a transmissão, né? O desenvolvimento, né? Vai ter um figurão aí que eu vou falar já, né? Que ele funda sua própria casa, né? E aí esse é o período, né? Sua casa, né? Como nobre, certo? Né? Então, vamos lá, vamos por partes. Né? O chamado governo dos engenhos, né? A partir desse conceito que as historiadoras, né, conseguem, então, né, a partir de toda a documentação arrolada sobre as fazendas e os engenhos, elas conseguem entender esses processos de acumulação, né, que essa elite escravista vai fazer no território, né, vai construir aqui nesse território. E aí o nome das autoras, né, Ana Paula Rodrigues e Denise Demétrio, né, e elas vão falar disso. Estratégias de acumulação que incluíam bens materiais, né, fazendas, engenhos, navios, como eu falei. Bens simbólicos, títulos de nobreza, cargos de governança, patentes militares e etc. Tudo isso com soldo próprio, né, recebendo dinheiro, tá certo? Por esses títulos. E principalmente escravizados, um patrimônio que produzia valor,
né? Essa conceitualização é do mestre Clóvis Moura, né? Que o escravizado ele era visto como um patrimônio que produzia valor, tá certo? A reprodução social da casa, essa casa nobiliárquica, tá certo, gente? Não uma casa física, né? Por meio de casamentos, das carreiras eclesiásticas, militares e das redes de aliança, privilegiando vínculos endogâmicos, né? Como que essa elite aí não vale, não só para o caso do Brasil, mas vale para toda a questão do Antigo Regime, né? Como que essa elite, né, de Antigo Regime, ela consegue manter, né, esses seus bens, enfim... Como que ela consegue? Casando-se entre si, né, gente? Né? E aí é a sociedade de ordens de uma maneira rígida, não é verdade? Né? Então, isso vai se repetir para o caso do Antigo Regime, né, aqui nos trópicos, tá ok? E, bom, entre os descendentes... essa parte. Entre os descendentes do Azeredo Coutinho, Marapicu foi adquirida pelo capitão Mor Manuel Pereira Ramos de Lemos Faria e sua esposa Helena de Andrade Souto Maior Coutinho. Vinham da fidalguia portuguesa, tá certo? Então, né, quem se estabeleceu aqui nesse interior, né, nessa região de Marapicu, que depois se tornaria uma freguesia, né, foi uma elite advinda de Portugal. Né, e já com aquelas passagens ali que eu estou mencionando antes, né, desde os Vasques, tá ok? Este casal foi responsável por vários marcos coloniais. Ainda não são esses da fotografia, tá? Esses da fotografia são os últimos grandes herdeiros, né? Vamos dizer assim. Os filhos desse pequenininho aí também, né? Essas pequenas crianças aí também ficaram com esses louros, né? De uma família escravista de uma freguesia rural do Rio de Janeiro por séculos a fio, tá? Este casal foi responsável por vários marcos coloniais. Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, construída em 1737. A Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, 1750, e fundaram uma irmandade local, 1754. Né, as irmandades também são uma forma de sociabilidade na colônia, no Império, né, ligada à Igreja Católica. Tá, ok? Você tinha irmandades, diversas irmandades, inclusive irmandades só de pessoas escravizadas, só de pretos, como dizia-se, né? E aí, bom... O território foi elevado à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu em 1759, ligada ao distrito de Guaratiba. O morgado é instituído em 1772, amarrando diversas propriedades da família, inclusive uma sumaca, é o que eu já havia mencionado, tá? Os filhos desse casal se tornaram importantes quadros, olha aí a gente também vai se aprofundando um pouquinho mais ali a respeito do final do século XVIII. Os filhos se tornaram importantes quadros para o Império Ultramarino Português. Vejamos. O primogênito tornou-se desembargador em Portugal. O secundogênito tornou-se governador do Piauí. E o caçula, bispo de Coimbra, enquanto todas as filhas mulheres seguiram carreira eclesiástica, como era comum, né? Justamente para o acúmulo da fortuna, né, entre os nobres, né? Então, evitar casar as filhas, era muito comum. Eu sempre falo isso em sala de aula e as meninas ficam sempre, né, assustadas, né? Vocês iam todas virarem freiras, né? Vocês iam virar freiras. Então, assim, isso também já gera um burburinho em sala de aula que é bem interessante, né? E aí, vejamos. Porém, um desses filhos, o segundo, né, o secundogênito, né, permanece em Marapicu. Os outros vão para Portugal, um vai para o Piauí, né, mas ele permanece em Marapicu, gerindo o patrimônio do morgado em loco, e se torna uma das principais lideranças políticas e militares aqui desse território, tá? Que é o Inácio Rondon, ou Rendon, que também pode aparecer com esses dois nomes, né? E aí eu acho que é dele que eu vou falar agora. Quem administrava em loco o morgado de Marapicu era Inácio de Andrade Souto Maior Rondon, que viveu entre 1734 e 1815, o segundo na escala sucessória e terceiro filho homem, ele era o terceiro filho homem, do Azeredo Coutinho,
Inácio Rondon foi reformado no posto de brigadeiro. Ele se aposentou, terminou a vida dele como brigadeiro das milícias, né, como era chamado na época, né? Além de dono de metade da escravaria local. O exemplo do Morgado de Marapicu representa uma estratégia singular da elite colonial na concentração da propriedade fundiária e na projeção social da família senhorial numa freguesia rural. Né? Ou seja, por isso foi estudado, né, de uma forma um pouco mais detida pela historiografia, tá, gente? Porque vai mostrar essas estratégias de acumulação das elites coloniais império adentro, tá certo? E aí, bom, as freguesias rurais do Recôncavo, que tinham sido importantes para a economia canavieira e abastecimento da cidade no período anterior, ganhavam uma dimensão de escoadouro com o advento das minas no século XVIII. Né? Então, aí, assim, um processo de mudança, né? Inclusive, isso é importante do ponto de vista dos caminhos, das estradas que foram abertas próximo ao território, tá, gente? E nessa fotografia, quem aparece finalmente? A fotografia mostra os descendentes de Inácio Rondon, já no Império. Manuel Inácio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho, Marquês de Itanhaém. Ou seja, né, toda a trajetória colonial e imperial das elites no nosso país, né? É uma exemplaridade disso, tá certo? Ele se torna Marquês de Itanhaém, tá certo? Que foi tutor dos filhos de Dom Pedro II após José Bonifácio. A foto é da coleção Princesa Leopoldina, de 1866. Tá certo? E essa é uma foto que geralmente a gente vê associada, né, em muitos livros quando se fala do Império, né, quando se fala dessas elites. E aí, né, a origem da fortuna deste tutor, né, dos filhos de Dom Pedro II é Marapicu, né, e todo o território de Queimados engendrado, né, possivelmente como áreas de plantação. Tá, ok? De açúcar, de café e de outros gêneros, né, para o mercado interno, tá bom? Avançando, então, pessoal, eu vou tentar ser mais breve, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, né? E o objetivo era a gente fazer aqui algo de no máximo 1 hora, e a gente ainda está chegando no Império, né? Então, vamos avançar aqui o máximo possível. Tentar ser, dessa vez agora, acho que agora eu vou ser um pouco mais diminuta, tá ok? Né? Essa imagem aí é uma imagem da Vila de Estrela, né, que era a maior vila do território, né, aí no período aurífero, tá certo? Né? Porto, né, escoador, tá ok? Né? A Vila de Estrela, essa é uma imagem de 1848. Eu não coloquei aí, mas eu acho que é Rugendas, tá ok? No texto original eu não coloquei ela, eu coloquei outras imagens. Escoava produtos locais, Rugendas. Além do porto de Itaguaí. Então, assim, os 2 portos principais aqui da região da Baixada, aí, né, antes do período aurífero e antes da estrada de ferro, para ser de fato precisa, né, era o porto de Estrela, da Vila de Estrela, e o porto de Itaguaí. Escoadouros, né, de todas as produções, enfim, né, das plantations, né, aqui do território em geral, né. O café já era escoado pela região desde o início do século XIX, por meio de tropas de muleiros, burros e muares, e carregadores escravizados. Esse também é um dado interessante no texto, eu desenvolvo isso melhor. Estradas foram abertas para esse fim. A Estrada da Polícia, em 1820, e aí, entre parênteses, é o trajeto que ela fazia, e a Estrada do Comércio, em 1822. Né? E aí, especificamente no território de Marapicu, eram essas estradas que eu encontrei em documentação do final do século XVIII, tá, gente? Estrada do Mato Grosso, Estrada dos Fazendeiros, que escoavam a produção de Marapicu, Cabuçu e Queimados. Foi construída na década de 1810 a própria fazenda de São João Queimados, chegamos nela aí. Nessa parte também eu vou deixar vocês para acompanharem mais pelo texto, né, porque vai falar aí, então, da fazenda desse capitão, né, que a gente acredita que faz parte da parentela do Azeredo Coutinho, pode ser um filho bastardo, não é mesmo, né, que teve acesso ali a um pedaço de terras, no caso, todo o território de Queimados, né, então provavelmente, né,
né, ou boa parte do território de Queimados, né, porque depois é isso, houve havendo a fragmentação, né, e etc, né, aí é uma história da propriedade que os historiadores vêm realizando, tá certo, para entender. E assim, o que é interessante, né, que os historiadores conseguem captar desse processo, né, das transmissões aí da fazenda de São João Queimados, né, do capitão João Pereira Ramos. Ele entra em conflito com a própria filha, né, porque a esposa morre precocemente e aí ela tem direito à parte da mãe e o pai nega, ele não dá para a filha de imediato, então ela entra na justiça, né, a filha dele chamava-se Demetildes e a mãe se chamava Amor Divino, tem um primeiro nome do Amor Divino, né, e Demetildes entra na justiça, né, para ter acesso aos seus direitos de herança, tá certo? E aí ela entra em conflito com o próprio pai, né? Isso vai ser narrado aí pela historiografia, né? A galera vai conseguir tentar compreender como que se deu essa percepção da propriedade, né? Porque o que vai acontecer? Até agora eu fui narrando para vocês, né, falando sobre o Zazaredo Coutinho, sobre o Inácio Rondon. Havia ali uma perspectiva de concentração da terra, de concentração de títulos, né, de se tornar um nobre de antigo regime nos trópicos, a partir da acumulação de terras, de pessoas, né, porque a gente está falando de uma sociedade escravista, tá certo? Mas no século XIX já começa a modificar esse quadro, né? A Demetildes, ela não tinha interesse em acumular propriedades, ela queria passar essas propriedades, ela queria arrendar essas propriedades. Então, isso é um dado muito importante que fala a respeito do quê? Do surgimento do capitalismo e da afirmação da propriedade privada, né? Então, não é mais a terra quem tem valor, né? O que começa a ter valor é o rendimento, né? Demetildes não queria, provavelmente, viver em Marapecoa. Ela não queria permanecer naquela terra como seus antepassados, considerando que o capitão era parentela ou enfim, bastardo, ou poderia ser até como a gente chama, né, apadrinhado, né, enfim. Ela não queria mais, ela queria passar essas terras. E aí começam a surgir vários conflitos no território, né, entre esses arrendatários, tá certo? Principalmente quando a ferrovia começa a ser construída aqui, né, em Queimados, e aí esses conflitos saltam assim, né, de uma forma grandiosa, né, porque é isso, há uma especulação do território, uma expectativa, né, de que a ferrovia, que, enfim, vai cortar o território de Queimados, vai trazer o progresso, enfim, a gente vai lucrar com isso, né. E aí surgem várias figuras, né, que têm nomes até interessantes, engraçados. Um deles é o Camarinha, que era um dono de uma loja de secos e molhados, que também é um desses arrendatários. E tem um outro também, eu não sei se eu mencionei ele aí também, né? E aí esses conflitos de terra, eles vão sendo pesquisados, né? Tem também uma dissertação e uma tese sobre esse assunto do Rubens Machado, né? Lembrei, não estava tentando lembrar o nome do autor, né? E aí quem contribui nessas reflexões, né, sobre a história da propriedade é a professora Manuela Pedrosa, né? Essa perspectiva de que as elites, elas estão mudando os interesses delas, né? Então a acumulação de terras e escravizados não basta, não é isso que vai, né? E obviamente isso é um processo lento, é um processo disruptivo, né? E um processo justamente de empenho, de avanço do sistema capitalista, tá ok, gente? Outras pessoas viviam como arrendatárias na fazenda de Queimados, o que mostra um mecanismo de transferência de renda líquida dos mais pobres para os mais ricos, aumentando a acumulação destes últimos e atuando como instrumento de controle da elite agrária sobre a população livre e pobre, né? Então, assim, esses autores que estão estudando coisas que aparentemente parecem ser muito difíceis ou muito longe da nossa realidade, né? História fundiária, história da propriedade da terra, né? Eles estão justamente pensando, né, esses processos de transformação da sociedade, né, da sociedade moderna para a sociedade contemporânea. E a questão da propriedade privada, sobretudo, que é a base fundamental do sistema capitalista, né? E aí, de fato, você ter um número enorme de arrendamentos é transferência
dos menos favorecidos para os mais favorecidos de renda. Como que as fortunas se produzem, afinal, não é mesmo? Então, assim, eu acho que do ponto de vista da sala de aula, esse tipo de debate ele tem que ser feito de uma forma lúdica, né, de repente trazer os personagens, né, e ao mesmo tempo dizer, olha, a gente está falando de uma elite escravista, né, e como que ela acumulava todo o seu poder aqui nesse território, tá certo? Então, essa é, né, historicamente falando, né, as primeiras impressões que a gente teve, né, da história do município de Queimadas, né, a história da própria fazenda, tá ok? Os conflitos vieram à tona na década de 50, quando a ferrovia já era anunciada e inaugurada na região, né, e aí esses conflitos saltam, né, porque especulação, tá, gente? E vejamos, próximo slide. Aí chegamos finalmente na era da rodovia, na questão dos chineses, né? E, bom, era da rodovia, imigração, escravidão e pós-abolição. E aí eu já avanço para o início do século XX também, para a gente começar a encaminhar, tá, gente? A implementação da ferrovia significava não apenas a circulação de pessoas e o transporte da produção em quantidade de tempo recorde, mas a liberação da mão de obra escravizada que fazia os carregamentos para outras atividades. Gente, essas freguesias rurais, esses territórios do Recôncavo, da Baía de Sepetiba, né, todos esses territórios interioranos que tinham produções cafeicultoras de açúcar e de outros tipos de plantation, né, de outros produtos, né, eram territórios, gente, que escoavam de que maneira? Com estradas precárias, né, assim, antes da ferrovia. Era através da mula, era através do burro, a cabeça de negros, como diziam os viajantes lá do início do século XIX, né? E assim, quando a ferrovia chega, ela libera essa mão de obra escravizada, que fazia os carregamentos, que, né, enfrentava estrada enlameada com carroça, e às vezes na própria cabeça, o dia inteiro carregando coisas pela estrada, na cabeça, porque essa é a realidade da escravidão num país como o Brasil, na plantation de café de açúcar, especialmente antes da ferrovia, né? Liberou-se essas pessoas para que elas fossem diretamente para o cultivo do café. Então, quando a gente fala da instalação da ferrovia, não é apenas, olha, vai exportar muito mais, vai ser mais rápido, mas como é o ponto de vista da organização do trabalho? Que trabalhos essas pessoas exerciam? Né? E aí isso é bastante interessante para o universo da sala de aula, né, gente? Os tipos de tarefas que essas pessoas exerciam, tá certo? Isso da materialidade, né? Isso de fato faz o aluno se revoltar contra a escravidão, ele entender a forma como as pessoas trabalhavam, né? E como que isso se dava no nosso próprio território, tá certo? E aí quando vem a ferrovia, né, ocorre aí então uma situação que eu constatei para os 3 territórios que eu pesquisei, né, Queimadas, Seropédica e Itaguaí, que é a saída da mão de obra escravizada desses territórios, progressivamente, após a chegada da ferrovia, né, e após, na verdade, antes até, né, porque isso tem a ver com o crescimento do Vale do Paraíba, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tá, gente? Então, assim, e aí, após o fim do tráfico negreiro, logo após 1831 e mais especificamente 1850, com o tráfico proibido, perseguido pela Inglaterra, impedido de continuar, né? Esses outros territórios encolhem enquanto o vale cresce, né? E aí esse é um dado que a historiografia vem estudando de uma maneira muito interessante, né? Vem compreendendo de uma forma nova, certo? E assim, há um impacto às populações indígenas do vale, né? Muito grande, tá certo? Então, assim, isso também está sendo estudado pouquinho a pouquinho pela história indígena, tá? E aí vejamos, só para eu não me atropelar tanto, né? A chegada do trem a vapor é um exemplo de modernização sem mudança social. Ah, isso é muito legal. Porque crítica à tecnocracia. Ai, nossa, a ferrovia vai trazer progresso para a sociedade, né? A ferrovia ampliou, maximizou os lucros dessa elite escravista, muitíssimo. Porém, ela manteve um sistema de escravidão, ela readaptou o sistema de escravidão, ela racionalizou o sistema de escravidão para produzir mais, para explorar mais, né? Então, assim,
não vamos acreditar que a tecnologia vai salvar a nossa vida por si só, não. Né? A gente precisa de um sistema que controle essas tecnologias de forma humanizada, não é verdade? Né? Então, assim, não vai ser a tecnologia por si só que vai resolver os problemas humanos. Né? É claro que elas fazem parte desse processo, mas elas podem readaptar formas de exploração. E aí isso é muito legal, né? Porque em sala de aula isso é muito legal, quer dizer, isso não é nada bom, mas é legal do ponto de vista do argumento para a sala de aula, não é verdade? Que é a gente apontar aí as questões da tecnologia na atualidade. Né? A questão das inteligências artificiais, a questão da uberização, né? A questão de todo esse processo que a gente tem vivido. Né? Essas tecnologias elas vão trazer o avanço por si só. Né? Então, acho que a crítica tecnocrática ela é fundamental nessa reflexão sobre a ferrovia lá no século XIX. Né? O progresso vem e a escravidão é mantida, readaptada. Né? E acho que isso é um tema interessante. Né? As transformações técnicas e o desenvolvimento das forças produtivas, por si só, não promoveram alteração significativa nas relações sociais, mas readaptaram as formas de exploração da mão de obra através da manutenção da escravidão. Tá? Então, né, a incidência de fugas de escravizados na Baixada Iguaçuana foi grande durante todo o século XIX. A existência de resistentes quilombos nas cabeceiras dos rios Sarapuí e Iguaçu incomodava as autoridades policiais que não conseguiam desmantelá-los facilmente. Né? E aí esse tema do quilombo também é muito interessante, assim, e aí também apontar uma lacuna, né? Você tem pesquisas muito importantes, muito necessárias sobre a quilombagem, né? No século XIX, mas você não tem tantas para períodos anteriores, então assim também um convite para que as pessoas pesquisem, né, continuem, desenvolvam as pesquisas sobre os quilombos na Baixada, né, que esse é um tema fundamental, assim, a Hidra de Iguaçu, né, que foi pesquisada pelo professor Flávio Gomes e outros, né, hoje, né, que tem se debruçado sobre a questão dos quilombolas, e assim, é um tema muito bom de sala de aula, porque você vai falar do Campo Negro, né, o que era o Campo Negro? Era toda a estrutura que permitia a existência desses quilombos rio adentro, né? Então, assim, os textos do Flávio são muito interessantes porque eles vão adensar aí uma visão desses rios, Sarapuí, enfim, todos esses rios, grandes rios que nós temos aqui no nosso território, que nas suas margens, nas suas cabeceiras, eram habitadas por populações quilombolas, né? Que produziam lenha, boldo e fumo de quilombo, né? Que hoje eu acho que são esses cigarros de palha, né? Que a gente consome-se, né? Acho que mangalô, não lembro se é o boldo, o abóbora, enfim, os povos quilombolas vendiam os seus excedentes a preço baixo, porque era vindo de quilombolas que não deveriam nem existir pela lógica, né, da colônia e do império, não é verdade? Então, porém, taberneiros, lancheiros transportavam até a corte os seus produtos para vender lá. Né? E aí, por que não conseguiam desmantelar esses quilombos? Por que as forças policiais e militares nunca conseguiam? Porque todo esse grupo que lucrava com esse comércio avisava rapidamente, olha, né? Sem contar que você desmantelar quilombos rio adentro, em que era necessário você entrar com embarcações, e eles estão ali armados até os dentes, né? Nas margens, né? Muito bem camuflados, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito de dar aula sobre quilombos, né? E aí, assim, enriquecer com esses detalhes, né, a nossa sala de aula, né, de como que se dava essa luta e resistência, tá ok? E aí, bom, vejamos, com a Lei Eusébio Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, houve um súbito aumento de preços no mercado escravista e o Vale do Paraíba passou a absorver boa parte da mão de obra cativa, isso eu já mencionei. Além disso, em 1855 e 1856, epidemias de cólera vitimaram, sobretudo, escravizados na corte e na província fluminense. Tais fatores foram responsáveis pela diminuição da população escravizada em diversas regiões, inclusive na freguesia de Marapicu. E aí os dados demográficos levantados vão mostrar essa redução da população escravizada nos territórios. E aí um elemento também, né, que eu não falei ainda, muito por conta das doenças. Gente, surtos, epidemias vão até
período Vargas, assim, né? É somente no período Vargas que vai surgir o saneamento dos rios, da região, as primeiras políticas públicas de saúde, tá certo? Na verdade, já com o governo Lino Peçanha um pouco antes, eu vou chegar lá. Mas antes disso, gente, surtos e epidemias que se alastravam da corte a todo o interior da província, tá ok? E aí, vejamos... tais fatores foram responsáveis de ali. Em 1858, o governo imperial entregou o primeiro trecho da estrada de ferro Dom Pedro II. Chegamos aí à instalação, né, da ferrovia. Né? Então, o primeiro trecho que vinha da corte se encerra em Queimadas. E aí depois eles dão continuidade até o Vale do Paraíba para ramificar Minas e São Paulo. Tá? E aí, bom... Aí coloquei as seguintes estações que existiam, não vou fazer a leitura. Depois, no final do mesmo ano, foi inaugurado mais um trecho, viu? Ligando Queimadas a Belém, que era o título do atual território de Japeri, né? Era o nome. O que foi inaugurado inicialmente foi o pouso de Queimadas. Aí, olha só, não era ainda transporte de passageiros, não era esse o objetivo era escoar café, né? Então continuou, enquanto estava sendo construída até Minas e São Paulo, continuou o Vale do Paraíba descendo até Queimados. Prestem atenção, olha o que Queimados vai crescer nesse período, até Belém no caso, né? Depois que já se constrói Belém, né? Então descer toda essa produção cafeicultora até Belém, até Queimados, que era Otônio o nome da estação. Né, depois só em 1820 que é batizada com o nome Queimados, né, e aí dali isso escoava para a corte para ser exportado, né, como comodite, tá certo? Então inicialmente era um pouso de Queimados. A linha de passageiros só começou a circular em 1870, revelando o interesse como escoadouro da produção cafeeira. O objetivo era chegar ao Vale Barra do Piraí e iniciar uma bifurcação, uma em linha em direção a São Paulo e outra em direção a Minas, já falei isso também. A mão de obra utilizada para a construção e aí a gente entra na questão dos chineses, né? A mão de obra utilizada para a construção da estação de ferro foi fundamentalmente a livre, mas também a escravizada. Essas pesquisas, gente, ainda precisam ser melhor elaboradas, né? Para o caso de Queimados, foi registrada a utilização da mão de obra de imigrantes chineses. A construção do trecho que liga Queimados a Belém, conhecido como Brejo dos Caramujos, foi um dos trechos mais mortíferos da estrada, pelo surto de malária, chamada na época de impaludismo. Foi um dos trechos mais mortíferos, essa parte eu já li, chamados pejorativamente de chins, os chineses, em condições piores que a do colonato de seus congêneres, realizaram trabalhos em condições muito próximas à escravidão. Os chineses migraram numa situação de vulnerabilidade grande para o Brasil, jovens e solteiros, aumentando sua exploração e opressão, tudo isso somado ao racismo. Gente, os povos chineses, né, entraram no Brasil, assim como outros grupos imigrantes europeus, né, porém em condições muito mais desvantajosas, né, devido ao racismo, ao preconceito, né, contra os povos ditos amarelos, tá certo? E essa imagem que vocês estão vendo aí é da Revista Ilustrada. A Revista Ilustrada ela é conhecida pela sua ironia costumeira, né, da política imperial em geral, né, o seu principal, né, chefe responsável, Ângelo Agostini, né, suas charges são reproduzidas em muitas provas e questões, enfim, vocês também já têm pesquisas sobre ele, né, porém, o artigo que eu utilizo para falar dos chineses na Revista Ilustrada vão apontar que a revista do Ângelo Agostini ela estava promovendo uma racialização, né, e nessa imagem aí, né, você consegue ver isso com certa nitidez. Né, um senhor de engenho branco sendo sustentado por duas cabeças enormes de um homem negro e de um homem chinês, tá certo? Né, e aí, assim, para mostrar essa comparação, né, e uma elaboração racializada desses povos, né, e imagens, né, então a Revista Ilustrada aí, segundo os artigos que eu utilizo, né, de duas professoras, acho que são artigos publicados pela Fiocruz, né, por revistas da Fiocruz, enfim, né,
em que elas vão analisar esse discurso eugenista e contra as populações chinesas, né, que se difundiu no nosso país nesse momento. Né, os chineses eram associados aos pardos, por exemplo. Né, então, aí tem uma lógica, né, e a gente sabe que o processo de racialização, de racismo, né, ele vai se desenvolver ali no século XIX, né, a partir ali da geração de 1870, né, vai, mesmo antes, né, vai haver ali um processo de elaborar o racismo. Né, então, o Brasil também tem um papel, infelizmente, de destaque nesse processo da racialização, tá certo? E aí, bom, no caso, né, Brejo dos Caramujos, chamados pejorativamente de Xim, somado ao racismo. E aí é isso. A gente precisa fazer, então, pesquisas mais aprofundadas para entender como que se deu. E aí tem intelectuais, né, está citado lá no nosso texto, né, que vão falar da morte de mais de 5.000 chineses na construção no Brejo dos Caramujos pelo impaludismo, a malária. Né? E aí, bom, eles vinham em condições migratórias muito, muito pesadas, vinham solteiros para acumular pecúlio e voltar para a China. Né? E aí isso facilitava os processos exploratórios das populações chinesas aqui no Brasil nesse período do século XIX e mesmo no início do século XX. Tá, gente? Porque os contratos, né, tudo isso precisa ser melhor aprofundado e analisado. A autora que eu utilizei para começar esse debate foi a Lamounier. Né? Mas a sensação é que eu gostaria de continuar mais essa pesquisa para poder encontrar uma resposta mais delimitada. De qualquer forma, né, fica aí também essa contribuição dos chineses, né, ao processo, né, de instalação da ferrovia aqui, né, no território de Queimados, tá bom, gente? O declínio populacional de escravizados desde meados do século XIX não significava a ausência da população negra. E aí, gente, esse é um tema interessante, já que a gente vai caminhando para o pós-abolição. Né? No pós-abolição, há mesmo ali na década de 1800, que já é praticamente, já é o pós-abolição, a década de 1890, fala-se no vazio demográfico, na saída das populações, sobretudo por conta das doenças, das epidemias e surtos locais. Né? E aí, assim, tem alguns historiadores que estão começando a questionar essa visão, estão começando a debater, entender melhor. De fato, né, em alguns territórios da Baixada, na década de 1890, você vê uma pequena redução no número, né, populacional, você vê aí uma pequena redução. Mas já nos primeiros anos do século XX já começa um aumento, pouco a pouco, né, vai começando a ter o aumento demográfico. Né? O que, por exemplo, historiadores como o Carlos Eduardo Costa vai afirmar, né, sobre esse processo de pós-abolição na Baixada, é que as populações recém-libertas viram aqui nesse território possibilidades de sobrevivência, né, mesmo com alarmantes casos de doenças. Então, assim, para onde essas pessoas foram, né, onde elas foram viver? Né? Muitas se ficaram aqui mesmo nesse território. Além do mais, o Costa, né, ele vai salientar que não foram as gerações escravizadas que vieram de volta para a Baixada, né? De volta que eu falo porque eu acabei de mencionar antes que houve uma evasão, né? Que houve uma venda, né, da população escravizada do território da Baixada para o Vale. Né? Então, né, quando termina-se, né, o processo escravista, né, o medo dos grandes senhores, de escravizados, é que vamos entrar na bancarrota, né, porque vai todo mundo embora, a gente vai perder a mão de obra. Enfim, isso não é verificado pela historiografia, tá? Né, a historiografia vai compreender que só as gerações posteriores é que migram do Vale. Né? Ou seja, os filhos e netos saem de lá e vêm, de fato, muitos para a Baixada. Né? E aí, assim, tá aqui nesse último slide, né? A historiografia tem buscado captar essas trajetórias de pessoas negras se fixando no território, na busca pela sobrevivência e pela qualidade de vida. Tá, gente? E aí, dois casos. Né? Um é trazido pelo próprio Costa, né? Que é o caso do vô Dionísio, né? Que se instala, né, em Queimados, tá certo? No território de Queimados e recebe outras pessoas advindas do Vale. Né? Torna-se, então, a casa dele, parece que se torna um espaço de receber,
né, amigos e conhecidos advindos do Vale que queriam migrar, sair de lá e vir morar aqui na Baixada, né? Então também se torna um importante dinamizador da família negra em Queimados nesse momento, né? E outro é Francisco Caetano Madeira, que é pesquisado pelo professor Álvaro Nascimento em alguns artigos. O Francisco Caetano Madeira, ele é um homem desse processo transitório, né? Porque ele vai chegar a ser produtor de laranja, vai chegar a exportar para a Argentina laranja, vai ter caminhões, então assim, né? E aí mostra também como que a população recém-liberta, né, ou os descendentes, né, de população recém-liberta, conseguiu estabelecer as suas sociabilidades e desenvolver, né, suas famílias, enfim, né, suas relações de solidariedade, né, e tudo mais. Então, assim, esse cenário de crise que a Baixada Fluminense vai viver, né, e no período final, né, do século XIX, né, esse é um processo de crise do próprio escravismo, gente. São essas elites que estão entrando em decadência, né? Porque a classe trabalhadora, ela ergue por seus próprios braços os processos de sobrevivência, né? De, olha, vamos construir, nossa família vai vir para cá e a gente vai levantar isso, né? Então, assim, E aí já entra o ciclo da laranja, que é a nossa próxima parte aqui, né? E aí, bom, a fruta de ouro é a terra da fortuna. Agora eu vou tentar ser mais breve, né? Vou pedir a vocês que façam a leitura do texto, mais uma vez, né? Fazendo aqui a propaganda do texto, né? Porque aí vocês vão ter uma percepção melhor, né? Não vou conseguir me aprofundar aí tópico por tópico, né? Nossa aula já está um pouco extensa. Então, assim, né? A fruta de ouro é a terra da fortuna. De onde eu tirei esse título? De um panfleto da Companhia Normandia, que era a principal possuidora de terras na região de Queimados. Quem eram os donos da Companhia Normandia? Grafenguille, uma das principais famílias da elite, né, brasileira aí na primeira metade do século XX. Né? Eles têm o direito de explorar aí, enfim, o Porto de Santos, se eu não me engano, o Porto do Rio de Janeiro. Né? Eles são riquíssimos. Em Queimados, eles eram donos e especuladores de terra. Tá certo? Então, assim, Queimados acaba se tornando um espaço de produção de laranja, sim, mas muito inferior ao centro de Nova Iguaçu e muito inferior, inclusive, a Auschwitz, por exemplo, que vai ter uma produção maior do que a de Queimados, tá? E aí, nesse início do século XX também, eu tinha falado para vocês, né? Havia uma percepção de que a Baixada Fluminense deveria ser o cinturão verde do Rio de Janeiro. Que esses territórios deveriam produzir os alimentos que abasteceriam a capital, abasteceriam, né, a cidade. Né? Então, por isso fizeram saneamento de rios, né, ali nos governos de Getúlio Vargas, né, para justamente facilitar, porque quando a ferrovia é instalada, os rios que antes eram navegáveis e escoavam a produção, assim como as mulas, né, os principais rios navegáveis, se eu não me engano, eram Guandu, Iguaçu e o Rio dos Macacos, em Paracambi. Eu acho que esses eram os principais rios navegáveis no período colonial e imperial, tá, gente? Então, quando vem a estrada de ferro, esses rios entram em desuso. Então, eles vão ficando sujos, vai acumulando galhos de árvore, eles vão transbordando. Isso também facilita a transmissão das doenças pelos vetores dos mosquitos, tá? Então, aí também, assim, tem essa parte da questão do saneamento da saúde, é muito legal para trabalhar. Principalmente quando a gente fica lá só na revolta da vacina, né? A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, mas e aqui no nosso território? Não teve efetividade, não teve profusão? Teve muita. Então, assim, né? Também é um filão aí para a gente começar a trabalhar a história dos nossos municípios, né? A história territorial. E aí, bom, né? Quem era a empresa responsável, né, por esses processos de saneamento ligado ao governo Vargas, né? O Departamento Nacional de Obras e Saneamento, de nós. Então, muitas pesquisas também advêm aí, né, dessas fontes produzidas por engenheiros, tá bom? E aí esses engenheiros também tinham uma visão extremamente eugenista da Baixada, extremamente racista, né? Salientavam que o fim da escravidão foi o fim da Baixada, né? Ou seja, saudosos do processo escravista, não é verdade? E não é bem por aí, né, gente? Não é essa a forma que a gente vai explicar uma crise, né, de um território escravista, tá certo? E aí, bom, toda a produção de laranja, né, o ciclo da laranja aqui nesse território, né, assim, foi um boom muito grande, né, na década de 20, 30, 40, o declínio,
45, 39, veio a Segunda Guerra Mundial, a laranja começa a decair, né? E aí os motivos disso, as pessoas dizem, foi por causa da guerra, enfim, tem vários argumentos que as pessoas e até historiadores utilizam para justificar, né, esse declínio da laranja, né? E assim, cidade perfume, né, o nome que Nova Iguaçu recebia, Califórnia brasileira, né, pela produção de laranja, e foi de fato assim um período áureo no território, né, digamos assim, porque houve geração de emprego, houve crescimento populacional, né, houve processos ali, né, de uso da terra para plantar laranja e tudo mais, porém várias limitações assim, né. Primeiro que a laranja ela não era consumida internamente ao nosso país, ela era totalmente exportada, principalmente para a Argentina, para a Alemanha e mais um país europeu que agora eu não vou lembrar. Ela era exportada totalmente em navios frigoríficos que nem eram brasileiros. Então, quando veio a Segunda Guerra Mundial em 1939, cessou o comércio de laranja com esses territórios. A Argentina até tentou absorver muito, só que como aumentou a demanda, o preço caiu. Né? Então, uma série de fatores relacionados a uma economia dependente, isso no governo Vargas, tá, gente? Uma economia totalmente dependente, né? Produzindo e exportando laranja. Você não tinha o que hoje chamam de empreendedorismo, né? Você não tinha a produção de sucos, a produção de velas, a produção de sabonetes. Era só laranja in natura. Né? E aí, bom, veio a guerra, cessou o comércio com a Europa, parou-se de exportar a laranja para lá, a laranja foi ficando no pé, chegou a mosca do Mediterrâneo, e aí um detalhe muito importante, não tinha política de petróleo e gás. A Petrobras é posterior à crise da laranja no território aqui da gente. Né? Então, assim, no texto eu vou tentando elaborar eu vou colocando todos os fatores, eu acho que eu coloco quase 10 fatores, assim, que levaram à crise da laranja, né, no nosso território, assim, e a conclusão é que era uma economia dependente e que não tinha uma política de petróleo e gás. A Petrobras vem na sequência, para justamente essa laranja ser escoada internamente, né? Ou seja, o ciclo de derrocada da laranja no nosso território poderia não ter ocorrido, a laranja poderia ter ficado um bom tempo enquanto um ciclo produtivo, né, produzindo aqui no nosso território, se não fosse essas características da economia brasileira, ali da década de 30 e 40. Tá certo? E aí, bom, quando a guerra acaba, então agora a laranja vai voltar. Não, gente. Aí, todos os grandes donos de terras, né, dessas chácaras de laranjas, porque assim, no texto eu também vou falar das packing houses, que são as casas de embalagem. Vou falar, como eu falei a respeito do processo escravista antes, que funções essas pessoas exerciam, que tipo de trabalho. Para o ciclo da laranja eu também fiz questão de falar isso. Todas as tarefas que eram exercidas pelos trabalhadores, desde a catação até as packing houses, as casas de embalagem, né, que era simplesmente um melhor armazenamento dessa laranja para exportação, né, porque antes transportada em sacos de cebola, elas chegavam numa condição terrível, né, assim, era prejuízo, né, então, daí, assim, depois de 29... Né, depois da crise de 29, é que o governo brasileiro começa então a investir aí, né, começa a fazer empréstimos para que essas packing houses sejam instaladas. E aí com a crise pós-45, assim, pós-39, 45, as packing houses também nada permanece, né, tudo ruim, tá certo? E aí uma coisa também que é importante a gente afastar do senso comum, né, que, olha, essas famílias produtoras de laranja são as elites. Gente, elas são as elites políticas, elas podem ter permanecido na política de Nova Iguaçu há muito tempo. Porém, elas não eram as maiores beneficiadas. As maiores beneficiadas eram os grandes latifundiários, inclusive a Companhia Normandia. Esses é que tiravam os maiores lucros do processo da laranja, né, do ciclo da laranja. Tá? E aí, em 45, quando a guerra acaba, eles não querem mais. O que eles fazem? Parcelam, começam a vender todas as terras. E aí, de fato, a laranja não tem possibilidade de recuperação alguma. Né? Ela entra em crise, acaba, né? E aí essas chácaras são parceladas, divididas, vendidas. Né? E aí você tem o processo, então, né? A febre imobiliária. E aí esse é um modelo estadunidense exportado para o Brasil pós a Segunda Guerra Mundial, né? De subúrbios, suburbanização, tá
tá certo? E loteamentos, o boom dos loteamentos. E aí é observado em Queimados, em Itaguaí e todos os outros municípios fragmentados posteriormente, né, de Nova Iguaçu, tá certo? E aí esse processo de loteamentos também é um processo complexo, né, baseado na autoconstrução, né, das próprias famílias, porque, enfim, a prefeitura foi muito rápida em lotear tudo, vender para empresas imobiliárias, né, mas foi bem devagar para promover serviços. Então você tinha loteamentos no meio do nada, né, gente, sem estrada, sem iluminação, sem segurança, sem escola, sem hospital, né? Então você tinha aí uma população sendo obrigada a construir não somente a sua casa naquele terreno, mas construir todos os espaços comuns do redor ali, desde ponto de ônibus até campinho de futebol para as pessoas jogarem futebol para o seu lazer de fim de semana, né? Então, assim, você tem um processo aí de boom imobiliário, né, nos atuais municípios da Baixada, né, que eu fiz uma leitura como sendo, né, um momento de faturamento, né, desses grandes donos de terra após o parcelamento. Então, assim, né, e no texto eu dou conta disso, tá legal? Aí nessa imagem que vocês vão ver é uma charge, vem escrito em cima Citrolina, e aí essa charge para mim é a confirmação do argumento de que faltou uma política de petróleo e gás, né, de 39 a 45 no nosso país, para poder fazer a distribuição da laranja de Nova Iguaçu, né? E aí nessa charge vem escrito bombas de gasolina, tá certo? São bombas de gasolina. E eles estão ali bebendo suco de laranja nas bombas de gasolina, tá certo? Então, assim, o que deveria ter gasolina, deveria, né, para a gente fazer o transporte rodoviário dessa laranja, não tem. Aí, enfim, o autor fez essa brincadeira, né, das bombas de gasolina com suco de laranja, tá ok? É uma charge da revista Careta. E esse processo esqueci de mencionar, isso é muito importante, né? Esse processo de loteamento envolve migração e boom populacional no território, né? A vinda de famílias do Nordeste, do interior do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, em processos de remoção ou por melhores qualidades de vida, né? As pessoas saem, então, da favela e vêm morar na Baixada Fluminense, porque aqui elas vão viver melhor, né? Então, Isso é comum nesse momento, né? A partir aí dos anos 50, tá bom, gente? Chegando na ditadura militar, né? Vamos dar um respiro aqui pra gente ir avançando, né? Mas afirmo para vocês que nós temos mais 2 slides, né? E agora eu não estou lendo ele completamente, estou só fazendo um apanhado geral, né? E aí, assim, a minha especialidade, gente, é a história indígena, não sei se vocês perceberam, né? Eu fiz uma monografia, uma dissertação sobre esse assunto, né? Sobre a aldeia de Itaguaí, né? Então eu acabo puxando um pouco a sardinha lá para o período colonial, né? Para a história indígena, até para a arqueologia agora. Porém, eu estou encantada com o século XX, né? E assim, é uma pena que eu não possa abordar esses últimos slides com mais tranquilidade, né? Pelo avançar da hora. Mas, assim, dizer para vocês que eu tive que fazer recortes, né, gente? Assim, da pré-história aos dias de hoje é muita coisa para ser realizada em 2 anos, né? Então, o recorte que eu optei nesse período, né? Aí da década de 60 e 70, foi a resistência à ditadura militar, né? Foram justamente os quadros locais que denunciaram o golpe e denunciaram, né, os crimes cometidos pela ditadura militar, né? E aí, bom, essa imagem aí vocês já podem ver, né, uma figura muito querida aqui pela história do nosso território, tá certo? Já vou chegar na história dele, né? E antes de avançarmos, eu quero inserir a história, né, de um comunista, né? Os anos 60 se iniciam como o período de maior agudização da luta de classes no Brasil. A polarização da política brasileira era reflexo disso. Embora a direita e a esquerda possuíssem diversos matizes, a direita se unificava em bloco no anticomunismo. E a esquerda se unia na pauta estrutural da reforma agrária, divergindo a respeito do próprio caráter reformista ou revolucionário dessa política.
Né? Assim, hoje, muitas pesquisas têm se desenvolvido, né, a respeito do golpe militar no Brasil. Né? E aí o Comício da Central do Brasil é, de fato, considerado um marco, né, gente, quando o Jango anuncia a desapropriação de vários territórios para fins de reforma agrária, né, territórios que tinham sido beneficiados por obras públicas, né, de saneamento, de ferrovia, de rodovia. Né, a Dutra foi aberta em 52, né, eu esqueci de mencionar isso. Né, então, boa parte dos territórios da Baixada eram para fins de reforma agrária. Né, e aí o golpe vem incidindo sobre isso. Né? Então, assim, não é à toa que muitos movimentos camponeses resistiram, continuaram lutando aqui no território até a década de 90, né? Até os dias de hoje, tá certo? Então, assim, vejamos, continuando aqui, na tônica das trajetórias e dos movimentos populares, optamos por selecionar 2 biografias e uma paróquia, né, da Igreja Católica, tá certo? Ismael Ramos, né, que foi um comunista ali dos anos 60, tá certo? Ligado ao PCB, né, militante do PCB, que chegou a ser eleito vereador em Nova Iguaçu, né, e aí ele tem o seu primeiro mandato cassado. Ele foi o primeiro a ter mandato cassado após a ditadura militar, tá ok? Né? E aí vou falar dele já um pouquinho, e Dom Adriano Hipólito, nosso querido Dom Adriano Hipólito, né, que é uma figura emblemática e fundamental para entender a história de Nova Iguaçu e dos seus municípios, né, que se desmembraram dela. Né? Dom Adriano Hipólito foi, como os autores dizem, né, fermento para a massa. Né? Então aí fiz questão de colocar uma fotografia dele bem sorridente, bem feliz. E aí vejamos, voltando ao caso do Ismael, e a paróquia que a gente vai abordar, né, é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Queimados, né, que também tem um processo histórico muito interessante que também precisa ser melhor compreendido, né, junto com o movimento negro, tá? Nesse pós-ditadura, nesse processo aí de redemocratização, tá? Já no finalzinho da ditadura. E aí vejamos, o Ismael Ramos, gente, né, eu classifiquei ele como um comunista heterodoxo, assim, né? Ele tem uma gama de documentos produzidos sobre ele pelos militares, né, no que chamavam os inquéritos policiais militares, que é uma fonte muito complexa de ser utilizada pelo historiador, porque boa parte dos inquéritos policiais militares tem informações que são extraídas por meio da tortura. Né? Então, assim, o historiador que utiliza esse tipo de fonte, ele tem que fazer essa ressalva, né, de entender que aquelas informações ali pode ser que nem sejam verdadeiras, né, porque elas são extraídas por meio de tortura, tá certo? E o Ismael Ramos, né, ele era um farmacêutico, ele era dono de 3 farmácias, uma em Queimados, tá certo? Eu acredito que a farmácia se chamava Iguaçu, mas eu não tenho certeza. Tá? Então ele era dono de 3 farmácias e ele organizava reuniões do PCB no interior das farmácias. Né? Depois ele foi eleito vereador, né? E, enfim, atuou de diversas formas. O Ismael Ramos, ele foi do PCB numa época em que o PCB estava adotando uma linha taticista. Né? Ou seja, o objetivo geral não era uma revolução socialista necessariamente, porque o partido estava na ilegalidade. Né? Então o partido estava em busca de conquistar a sua legalidade através de um processo aí de massificação. Né? É justamente o período em que o Luiz Carlos Prestes era uma das principais lideranças. E essa linha política que eu acabei de mencionar era uma linha política defendida pelo próprio Luiz Carlos Prestes, né? O Cavaleiro da Esperança. Tá certo? Né? Então, assim, durante o governo Dutra, o partido foi colocado na ilegalidade novamente. Né? Assim, é até legal fazer menção a isso, porque o PCB é o partido mais antigo, né, que a gente tem até hoje existente, né, e a maior parte do tempo, eu não sei precisar quantos %, né, está fazendo 103 anos, mas a maior parte do tempo esteve na ilegalidade. Então isso condicionou por diversas vezes a linha política do partido, tá, gente? E o Ismael Ramos, né, ele vai se envolver em vários conflitos, em várias situações, e é isso, vai ser o primeiro comunista a ter o seu mandato cassado, né, aqui em Nova Iguaçu. E, assim, ele residia, né, em Nova Iguaçu, mas ele tinha uma farmácia aqui, então, assim, né, tem uma pesquisa de monografia muito legal, que é de uma autora chamada Domingues, que também é aqui pela Rural de Nova Iguaçu, né, que vai abordar com bastante delicadeza essa questão do Ismael Ramos,
tá ok? E o meu texto também, sugiro que vocês também busquem e façam a leitura. Chegando ao Dom Adriano Hipólito, né, o que eu posso falar a respeito dele, né? Adotou a teologia da libertação, né? A teologia da libertação, ela é latino-americana, né, que é uma perspectiva de igreja para os pobres e pelos pobres, tá certo, né? Dom Adriano Hipólito veio da diocese de Salvador, né, uma diocese de maioria negra, né, na Bahia, e vem para a Baixada Fluminense com uma perspectiva já bastante crítica, né? E aí Dom Adriano Hipólito começa a incentivar comunidades de base, formações de líderes políticos, né, para movimentos sociais, né? Então ele vai influenciar todo o grupo da redemocratização, né? Assim, Dom Adriano Hipólito, ele chega a sofrer 2 atentados, né? Um deles, não me engano agora são os 2, enfim, são reivindicados pelo Comando de Caça aos Comunistas, né? Que, enfim, Dom Adriano Hipólito, ele é sequestrado, né? Ele tem o seu carro incendiado na frente, né, da CNBB no Rio de Janeiro, né? Assim, e uma bomba é estourada, né, embaixo do seu altar, assim, né? E nesses 2 casos ele saiu vivo, né? No caso da bomba ninguém saiu ferido também, ninguém morreu, mas ele sofreu 2 atentados durante os anos 70, se eu não me engano, né, por justamente defender, né? E ele tem, assim, os textos dele são brilhantes, os jornais que ele publicava, né, enfim, né, inclusive, né, denunciava as primeiras chacinas da Baixada que já aconteciam lá na ditadura militar, né? Então ele teve um papel político dinamizador muito importante aqui no nosso território, tá certo? Inclusive influenciando a Pastoral do Negro, porque todas as pastorais setoriais ele vai apoiar e vai ajudar a desenvolver, né? Aqui em Queimados, a Pastoral do Negro, né, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Que, assim, a gente aqui na Universidade Rural do Rio de Janeiro, a gente tem o CEDIM, né, que é um Centro de Documentação e Imagem, que tem muita coisa da Baixada e ligada à Igreja Católica, né? Então, assim, eu pude mexer em algumas coisas desses acervos e tal, e encontrei muita coisa interessante sobre a paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, ela já promovia missas ecumênicas, né? Em 1988, quando houve aí o centenário da abolição, muitos materiais. Então, assim, eu acho que é um tipo de pesquisa que tem que ser feito com história oral, né? Tem que encontrar as pessoas que participavam, né, na época, para poder... Queimados é uma das cidades de população negra em maioria, né, gente? Então, assim, essas relações da Igreja Católica com o movimento negro são bastante interessantes, né? E aí, assim, imagens de um Cristo sendo crucificado, um homem negro, né? Porque eles vão relacionar isso à questão da escravidão. O Calvário de Cristo é relacionado ao próprio processo escravista. Então, assim, há um processo crítico de rever, né, de questionar, né, o que foi a Igreja Católica, inclusive na instituição da escravidão, né? Então, assim, um tipo de pesquisa também que é bastante interessante que se faça a respeito do processo de redemocratização e para entender também os movimentos negros na Baixada Fluminense. Tá legal? Grupo Afroconsciência Negra, né? A campanha da fraternidade da Igreja Católica foi a Fraternidade e o Negro, tá certo? Aí tudo isso aí eu já mencionei também. Essa imagem do Dom Adriano Hipólito é uma imagem disponível no Jornal Globo. Próxima, para a gente começar a encaminhar e encerrar a nossa aula. Finalmente, né, a questão agrária, eu consegui dar uma pitadinha antes para vocês, né, a respeito da questão agrária. Nós temos um exemplo de luta pela reforma agrária no nosso território muito aguerrida e muito longeva, né, que é a luta pela terra em Campo Alegre, tá certo? Esse cartaz aí também é um cartaz do acervo do CEDIM, tem até o símbolo aí do Centro, né, de Documentação. A 8ª Romaria da Terra, 24 de julho de 94, Justiça para o Povo Lutador, né? E aí, bom, essa ocupação de terra realizada em Campo Alegre, ela vai começar em 84, né, com famílias que já vinham de um contexto de ocupação em Xerém, mas tinham sido expulsas, né? E aí elas vêm e ocupam essas terras em Campo Alegre. Gente,
durante todo esse processo, porque essas terras só foram de fato regularizadas em 2005, se eu não me engano, tá? Posso estar falando a data errada, mas isso está no texto, tá? Essas famílias, gente, sofreram vários processos de violência, né, por fazendeiros, por grileiros, para que saíssem de Campo Alegre, né? Houve processos de boicote, né, para que essas famílias se retirassem, né, documentos de litígio, né, assim, a respeito de que as terras tinham dono, né, e assim, foi comprovado que não, essas terras eram terras públicas, eram terras devolutas, né? Então, assim, foi um processo de grilagem o que aconteceu ali, né, assim, para que expulsassem essas famílias, né, ou seja, e assim, a luta delas começa antes do MST. Então, assim, é uma luta antes, né, da organização, né, de um movimento hoje que a gente entende como referência nacional na luta pela reforma agrária, tá? Então, ela tem um pioneirismo muito importante, muito necessário de se compreender, né? E, assim, houve tentativa do Brizola de fazer ali uma reforma agrária estadual, né? E, enfim, diversos processos, né? Bom, deixa eu ver que parte aqui eu posso fazer a leitura. Brizola ensaiou fazer uma reforma agrária estadual em Campo Alegre, mas, dado que eram terras federais, a Comissão de Assuntos Fundiários desapropriou cerca de 3.500 hectares em 1856. Porém, somente em 2006, errei por um ano. 2006, as famílias tiveram um assentamento regularizado. E aí, gente, assim, é muito complexo você viver numa ocupação, sofrendo ameaças, durante mais de 10, 15 anos, gente. Porque quando há o processo de regularização pelo governo, que essas pessoas podem pegar empréstimos para poder investir na produção agrícola, que é o que elas querem. Então, assim, foi um processo complexo. E aí, assim, também faltam pesquisas para entender a ocupação de Campo Alegre de maneira apropriada, aprofundada, tem documentação, né? E, inclusive, tiveram o apoio da Comissão Pastoral da Terra, né? O apoio do Padre Geraldo, né? O Padre Geraldo tem várias anotações escritas à mão e um homem inteligentíssimo, assim, da Comissão Pastoral da Terra, né? Que é uma organização ecumênica que luta pela reforma agrária no Brasil até hoje. Tá certo? Né? Então, assim, também recomendo a vocês que façam a leitura do texto lá para... E avançando para o nosso término, né? Chegamos aqui na industrialização e na emancipação. Como eu falei para vocês, a emancipação não é o início da nossa história. Né? Ela é o final de toda essa história territorial que a gente vem narrando, tá certo? A gente não viu outra forma, né, de elaborar, né? Assim, começando pela emancipação, a gente ia mutilar um processo de formação, né, de um território, de uma cidade, de um município, né? Assim, e aí, bom, o processo de industrialização em Queimados, ele vai começar lá nos anos 70, também vou ser bem breve agora, viu, gente? Tudo que eu estiver lembrando aqui na minha cachola, né? Começa ali nos anos 70, né? O seu distrito industrial, né, de Queimados é fundado, é desenvolvido. Porém, gente, assim, não dá pra gente pensar a história da industrialização em pequenas cidades brasileiras, né, sem entender os contextos nacionais e internacionais, né, os vai-vens do capitalismo, vamos dizer assim, né? O Brasil até hoje tem industrialização incipiente, tá certo? E aí, assim, mas esse seu discurso é anti-ecológico. Não é anti-ecológico, gente. O Brasil não tem os seus próprios meios de produção, não tem as suas próprias formas de sustentar a nossa economia, tá certo? Então, assim, não avançamos, né, num processo industrial eficaz, né? E aí, Queimados é um exemplo, uma exemplaridade também de todo esse processo interessante, porque nenhuma indústria de 70 permanece até hoje. Nenhuma. É uma rotatividade, e aí já é uma lógica da quarta revolução industrial, né? Você não tem uma indústria que produz em grande escala, permanente. Não, é muito fácil você... Leis de impostos fiscais, não é isso? Né? A cidade de Queimados tem uma lei radicalíssima sobre impostos, né, para indústrias, por 10 anos de isenção de impostos. E aí, qual é o resultado disso, gente? Você privatiza os lucros e socializa os prejuízos ambientais? É um debate muito importante que a sociedade precisa ser feita, que a sociedade precisa fazer,
né? E que as escolas não podem prescindir, né? E aí eu tenho sido uma defensora, assim, de que a gente pare de falar apenas de reciclagem quando a gente tem as nossas feiras no meio ambiente, que a gente comece a falar dos impactos industriais e das produções que estão afetando os nossos municípios, tá certo? A questão do saneamento básico em Queimadas é problemática demais, né? Somente recentemente que tem havido um processo aí de resolver isso. Assim, é lixo industrial in natura jogado nos nossos rios, tá certo? Né? O Distrito Industrial de Queimadas foi instalado em 78, durante o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que visava a continuidade do chamado milagre econômico, porém, já em desgaste. Né? Então, quando o Distrito Industrial de Queimadas foi instalado, né, o tal do milagre econômico da ditadura já não tinha a mesma força. Tá certo? Já estava em outro processo, crise do petróleo internacional, já eram outras questões nacionais e internacionais, tá ok? A situação industrial de Queimadas pode ser dividida em 3 fases: instalação, estagnação e reestruturação. Esse texto da industrialização de Queimadas eu elaborei a partir de um estudo de um geógrafo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Pinho, tá certo? Então, assim, também recomendo a leitura do artigo dele, recomendo a leitura da minha parte sobre a industrialização de Queimadas também, que é toda baseada nas reflexões dele, né? O que a gente fez aqui foi muito mais uma divulgação científica do que, um processo historiográfico pautado por todas as suas fases, né? Embora tenha sido 2 anos de pesquisa extremamente difíceis e elaborados, né? A gente sobe no ombro de outras pessoas o tempo todo, né? Isso, para fazer a pesquisa historiográfica, tá certo? E aí, bom, vou avançar para a parte da emancipação, para a gente encaminhar, tá certo? Né? A emancipação da cidade, ela vai acontecer ali, né, desde o final dos anos 80 e nos anos 90, né? Em 90 é que acontece o segundo plebiscito vitorioso, né, em que a cidade consegue se emancipar de Nova Iguaçu, né? E assim, período de redemocratização, né? Outro geógrafo, né, o Ricardo Simões, que também é referência nossa ao longo de todos esses textos, importantíssimos para as nossas análises, e aí também parabenizar a geografia por já estar estudando a Baixada há muito mais tempo do que nós, historiadores, tá certo? O Ricardo Simões, ele vai falar que houve um hiato de emancipações durante a ditadura, né? Queimadas queria iniciar a sua emancipação lá na década de 50, mas aí veio a ditadura e houve esse fechamento de canais de movimentos sociais e associações civis, né? Então, ali, durante o período da ditadura, era impossível qualquer emancipação, tá certo? Os militares não permitiam organizações civis, né? E são as organizações civis de empresários, de donos de comércio, de supermercados, que é o caso de Seropédica, por exemplo, que a gente vai ver na outra aula, né? Que conseguem, então, encaminhar aí processos de organização civil para a emancipação desses municípios, né? E aí, assim, Nova Iguaçu, né, para a gente ser realista, não dava conta com políticas públicas nem do território que tem atualmente, né, que dirá dos outros territórios que se emanciparam, tá, gente? Então, assim, durante o processo da ditadura, inclusive, né, Nova Iguaçu teve diversos interventores, né? Um colega nosso aqui que é responsável pela aula de Nova Iguaçu, o Alófios Batista, ele fala 11 prefeitos em 11 interventores, acho que é 11 prefeitos em 11 anos. Né? Então, assim, durante a ditadura, a prefeitura era mudada constantemente pelos militares, né? E às vezes não era nem um grupo, nem era nem um interventor progressista ou trabalhista, não. Eram os interesses conjunturais da ditadura. Aquele ali não servia mais, tira, bota outro. Né? E aí o que a gente falou antes a respeito dos loteamentos, né? Loteamentos, enfim, são suscetíveis a várias questões problemáticas em cartórios, não é verdade? Né? Então, assim, nesse estudo que a gente utiliza também para falar dos loteamentos, que é de uma antropóloga, se não me engano, socióloga, agora também é Souza o sobrenome dela, Sonália Souza, né? Ela vai falar dessas contravenções, né, a respeito de loteamentos, tá certo? Então, assim, a historiografia também compreende, o estudo dela é basal, é muito importante. Então, assim, quem quiser entender também a história de Nova Iguaçu, a história da Baixada, a história de Queimadas, leiam a dissertação ou tese, agora acho que eu não me lembro se é dissertação ou tese, da Sonália Souza. E aí, bom, há um primeiro plebiscito em 1988, mas ele é fracassado porque os plebiscitos de vários
territórios que estavam querendo tornar-se municípios, né, fica para o segundo turno das eleições. Mas o Brizola vence para governador na primeira. Então, a maioria, todo mundo que tentou, porque teve baixo quórum, as pessoas não foram votar. Né? Como não era obrigatório, as pessoas não foram votar. Então, essas associações civis locais tiveram que organizar para poder fazer as pessoas votarem, para convencer as pessoas a votarem pela sua emancipação, né? E no caso da emancipação de Queimados, você tinha ainda acrescentado ali outros territórios, né? Como, por exemplo, Cabo Sul e Japeri, que não necessariamente queriam se emancipar junto com Queimados, ou não queriam a liderança de Queimados, né? Queriam eles ser a sede do município novo que ia ser criado. Tá certo? Então, assim, né, essa associação civil que se cria, né, é mais efetiva no segundo plebiscito, que é quando eles conseguem, né, a emancipação, que é a Associação de Amigos pelo Progresso de Queimados, a APQ. Essa foto aí de alguns membros. Né? E, assim, sobre isso nós também temos uma historiadora local queimadense, né, que é a Cláudia Costa, que ela tem um trabalho belíssimo sobre esse grupo, sobre a emancipação da cidade. Também recomendo grandemente a leitura do trabalho dela para o professor que está em sala de aula, porque ela não vai falar também só da emancipação, né? Ela vai apresentar vários elementos sobre a história do município de Queimados, né? Então, assim, fiquei muito contente de realizar esse trabalho sobre o município de Queimados, porque já tinha uma historiografia local bem consolidada, né? Então já tinha como partir, não ia partir do zero. Né? Itaguaí e Seropédica eu tive muito mais problemas, porque, principalmente Seropédica, a partir do zero. Né? Agora, o caso de Queimados, não. Eu tive como me debruçar aí sobre os ombros de gigante. Então, gente, agradecer vocês, tá, por terem me acompanhado até aqui nessa aula. Né? Desejo que vocês leiam, né, o texto original, que vocês possam pensar em formas de aplicabilidade, né, desse conteúdo em sala de aula. Né? Então, assim, muito obrigada pela sua atenção, obrigada até agora e até a próxima.